Boa noite, irmãos. Boa noite. Tá um friozinho, né? Pois é. Mas também faz parte, né? Fazia muitos anos que nós não tínhamos um inverno, né? Pelo menos esse ano mudou um pouquinho. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. O que eu vou refletir com os irmãos nesta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu dividi, na verdade, o que eu vou falar praticamente em dois temas. Antes de Deus abalar os alicerces e quando Deus abala os alicerces. Mas eu peguei o versículo base para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E foram soltas todas as prisões de todos. Almeida Corrigida Fiel. Essa é a versão. Queridos, esse capítulo 16, o apóstolo Paulo, Silas e Lucas estavam em Troade. Era a intenção de Paulo, e podemos até dizer também de Silas e de Lucas, ir levar o evangelho para a Ásia, pregar para o povo que vivia na Ásia. Mas por duas vezes o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para lá. Aí quando Paulo estava dormindo, ele teve uma visão onde ele viu um homem, e este homem pedia, clamava a ele que passasse a Macedônia e os ajudasse. Bem, Paulo, Silas e muito provavelmente Lucas foram para Macedônia. E eles foram a Filipos. Lá em Filipos eles encontram Lídia e eles falam, porque eles estavam procurando um lugar para orar, e eles falam do evangelho para Lídia e ela se converte juntamente com outros. De repente, aparece na região uma jovem falando que sobre Paulo, sobre Silas e provavelmente sobre Lucas, tá? Porque é o narrador que escreveu Atos dos Apóstolos, que essa jovem dizia o seguinte: estes homens anunciam a salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E é sobre isso que nós vamos comentar. Paulo ficou perturbado com o que essa jovem disse. Eu acredito até que ele ficou irritado, porque ela dia após dia falava sobre isso.
primeira coisa que eu gostaria de perguntar aos irmãos: o que ela dizia era verdade ou era mentira? O que ela dizia era verdade. Mas, embora fosse verdade, a questão era: qual era o espírito que estava por trás disso? Era o Espírito de Deus ou era um outro espírito? Bem, vamos lá. Nesta vida haverá dificuldades, problemas, esqueci da vírgula, isso é comum eu esquecer, problemas e prisões que vai querer nos privar da alegria de servir ao Senhor. Mas uma coisa é certa: Deus fará tudo para nos livrar, nem que para isso Ele tenha que abalar os alicerces das prisões que nos prende. O que eu acho interessante nisso, todos nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, e é interessante que quando nós temos um problema, quando nós temos uma grande dificuldade, parece que problema chama problema. Como se não bastasse um, aí vem outro, que é para abalar a nossa confiança, abalar as nossas emoções e assim por diante. Mas vamos lá. Antes de Deus abalar os alicerces, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que temos que estar no centro da vontade de Deus e ser compromissado com Ele. Seja qual for o problema, a situação, nós devemos estar alicerçados no Senhor, devemos estar compromissados com o Senhor, para que a nossa fé não venha a ser abalada. Paulo teve de noite, isso versículo 9 e 10, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Existe muitos pregadores na nossa atualidade que tornam o Evangelho ou fazem do Evangelho um Evangelho simplesmente agradável às pessoas, a fim de obterem igrejas grandes, cheias e bolsos cheios. Irmãos, eu sou muito crítico nesse ponto. Tem canal na TV que eu nem assisto, eu passo direto, porque é um evangelho falso.
É um evangelho que, embora fale alguma verdade, mas o espírito que está por trás disso não é o Espírito de Deus, é um outro espírito. E aí eu faço uma advertência: cuidado para não pregar um evangelho manipulado, adulterado e falsificado, que parece que é, mas não é. Cuidado para não ser usado pelo grande enganador, isto é, o diabo, Satanás. Permita que o verdadeiro Espírito Santo te use. A pergunta: aquela moça estava sendo usada pelo Espírito Santo? Não. Embora ela estivesse falando alguma verdade. Versículo 17 diz o seguinte: esta moça, jovem, seguindo a Paulo e a nós, por isso que eu falo que Lucas estava junto, que ele usa o termo nós, Paulo, Silas e Lucas. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, nossa, que verdade! Eles anunciavam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Outra verdade magnífica: eles eram servos de Deus Altíssimo. Continuando: antes de Deus abalar os alicerces, cuidado com o evangelho que você ouve. Como se não bastasse falarem um evangelho distornado das Sagradas Escrituras, essas pessoas agora estão virando garoto propaganda. Como se não bastasse o dinheiro que tiram das pessoas, como se não bastasse a ilusão que inculcam nas pessoas, agora são garotos propaganda. Antes de Deus abalar os alicerces, versículo 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, eu acredito que ele estava perturbado e irritado, porque eu ficaria irritado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Parecia evangelho, mas era satanismo. Ela estava possuída por um demônio e, embora como Satanás usou a palavra de Jesus para tentar Jesus, esse demônio usa de uma verdade para fazer até mesmo propaganda de Paulo
Silas e Lucas. A mensagem de Paulo, muitas vezes, não é agradável, porque seu objetivo, isto é, o objetivo de Paulo, não é agradar as pessoas, mas a Cristo. Ele não desejava ser reconhecido aqui na terra, mas no céu. Versículo 19 e 21. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Interessante, quando eles viram que Paulo havia tirado deles a fonte de lucro, eles se revoltam contra Paulo e tentam, de alguma forma, castigar a Paulo. Antes de Deus abalar os alicerces, você precisa ter a consciência de que muitas vezes atravessamos um problema, mas a coisa pode piorar. É desanimador? Concordo. É desanimador, mas pode piorar. Paulo havia ido lá para Macedônia, enviado pelo Espírito Santo. Aí chega na Macedônia, Paulo entra bem. Paulo prega evangelho a algumas pessoas e expulsa um espírito, e isso lhe custa problema, mais problemas. Antes de Deus abalar os alicerces, versículo 22 e 23, a multidão, aí já não era mais alguns, e a multidão se levantou unida, coesa, contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Bem, o apóstolo Paulo, Silas, estavam na prisão, mas antes disso, eles rasgaram as roupas deles e deram muitos açoites. Eles ficaram com as costas totalmente machucadas. Havia vergões, havia de tantas varadas
que eles levaram. Às vezes, quando enfrentamos problemas, nós somos açoitados com outros problemas. A pergunta que fica é: poxa, eu sou servo de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu recebi tantos açoites? Por que eu fui lançado? Não só recebi açoites, mas fui lançado na prisão e meus pés foram acorrentados ao tronco. Era essa a vontade de Deus? Mas antes de abalar os alicerces, temos que estar dispostos a ser adorador em meio à tribulação. É não perder a fé. É, apesar de, continuar firme no Senhor. Versículo 25 diz o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam desprezando a dor que estavam sentindo e começaram a orar e a cantar a Deus. Eles sabiam que eles estavam em um grande problema, foram açoitados, foram presos, e presos de tal maneira que até seus pés foram acorrentados ao tronco, mas eles não titubearam. Em meio à dor é possível adorar a Deus. Em meio à dor é possível servir a Deus. Em meio à dor é possível continuar alicerçado na palavra de Deus. Em meio à dor é possível saber que Deus tem a hora certa e o momento certo para abalar os alicerces, ou seja, para resolver os problemas. E os outros presos os escutavam. É interessante, meus amados, como Deus age às vezes. Eu acho interessante. Deus simplesmente poderia ter feito as correntes caírem, aquilo que prendia Paulo e Silas ficassem livres, mas Deus, Ele provoca um terremoto. E o que acontece quando Deus abala os alicerces? Quando Deus abala os alicerces, a oração e o louvor de um verdadeiro adorador quebra não só suas cadeias,
mas de todos que estão em prisões. Versículo 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É o agir de Deus. É a forma de Deus, que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Nós pensamos que Deus vai agir de um jeito, e Ele age de outro jeito, mas com um propósito: libertação e salvação. Quando Deus abala os alicerces, Ele livra os seus servos, Ele impede o suicídio e Ele salva o pecador. Versículo 27. E acordando o carcereiro, aí dormindo em serviço, você deixaria isso, Irene? Pois é, o carcereiro está dormindo em serviço. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Crentes que já teve os seus alicerces abalados por Deus e já foi liberto, só tem palavra de conforto, encorajamento e salvação. Versículo de 28 a 31. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, o carcereiro, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tem muita gente que pega esse finalzinho, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa, e transforma esse versículo numa promessa. E aí, às vezes na casa, tem um que se converte, a pessoa fica meio que perdida, perguntando: mas não está escrito que será salvo tu e a tua casa? Por quê? Porque não entendeu. Não é uma promessa. O livro de Atos é uma narrativa. E esse versículo não é uma promessa. É algo que o apóstolo Paulo foi aonde estavam o carcereiro e os parentes do carcereiro. Obviamente, o carcereiro chamou a sua parentela para ouvir a palavra de Deus, e aí eles se converteram. É um caso pontual. Mas um detalhe que eu não sei se já passou na cabeça dos irmãos, quando os irmãos leram esse capítulo. Paulo não poderia ir à forra? O
carcereiro tinha jogado eles na prisão interna, lá no fundão. E para ter completa segurança que ninguém ia fugir, prendeu não somente as mãos, mas também os pés. Não sei, eu no caso do apóstolo Paulo, olharia para o carcereiro e falava assim: você me prendeu de tal maneira que olha as marcas das correntes, né? Mas o apóstolo Paulo não se valeu disso. Embora se ele fizesse não estaria errado. Ele demonstrou amor e compaixão pelo carcereiro. Paulo não era crente do tipo, não pisa no meu pé. Paulo era crente do tipo, pés no tronco. Paulo era maduro. Ele não devolveu o mal com o mal. Quando Deus abala os alicerces, mesmo entre as situações difíceis, a oportunidade perfeita para ministrar a palavra de Deus, mesmo em situações difíceis, mesmo a pessoas que não nos fazem tão bem, podemos anunciar a palavra do Senhor. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Quando Deus abala os alicerces, Ele tem consolo, Ele tem conforto para os servos e também comunhão para os novos filhos, para os recém-convertidos. E, versículo 33, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, isso o carcereiro fazendo a Paulo e Silas. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Aí sim, os que ouviram a palavra do Senhor. Paulo poderia ter dado 1001 desculpa para não ter pregado o evangelho àquela pessoa. Até mesmo dizer: estou sentindo muita dor. Um outro dia eu prego o evangelho para você. Estou atravessando um problema enorme. Eu prego o evangelho para você, eu falo da palavra de Deus para você um outro dia, quem sabe, né? Bem, para terminar, meus irmãos, existe uma situação antes de Deus abalar os alicerces, e existe uma situação depois que Deus abala os alicerces. Depois de Deus abalar os alicerces, pode-se preparar que Ele nos dará um banquete. E
Isso quer dizer, depois que Paulo passou por todo esse episódio, ele foi para a casa do carcereiro, ele foi cuidado, seus vergões, as suas feridas foram tratadas e eles foram alimentados. Versículo 34. Levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Bem, finalizando. Depois desse episódio, Paulo voltou para a prisão. Aí no dia seguinte, ao amanhecer, os magistrados mandaram avisar o carcereiro: olha, faça o seguinte, aqueles dois lá, mandam eles embora, mandam eles saírem. Aí Paulo pega e fala assim: não é assim não. Se eles quiserem que nós saiamos, eles que venham e peçam desculpas, porque, para começar, somos cidadãos romanos. Não tivemos um julgamento, simplesmente nos açoitaram e agora querem se livrar de nós como se livra de um lixo. Que eles venham. Aí os magistrados foram, pediram desculpas e deixaram Paulo e Silas. Talvez Lucas não é citado, mas como estavam os três, deixaram eles livres. Queridos, seja qual for o problema, ou seja qual for a dificuldade, mesmo que venha junto outros problemas, Deus vai nos honrar, porque Ele é Deus, e como Ele vai agir é soberania dele. Mas, mesmo que soframos, no final, Deus nos honrará. Que Deus seja louvado, engrandecido, adorado e glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém.